Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians, que entra na contagem regressiva hoje. Daqui a um mês termina a janela. São 30 dias para terminar a janela de reforços do Corinthians, né? Termina no dia 3 de março e o Corinthians está em busca de um camisa 5. Reforços do Corinthians, o meio de campo é a prioridade, o Corinthians está em busca de um camisa 5. Eu conto tudo para vocês agora, Sereto News chegando depois da vinheta. Fique até o final do vídeo porque tem muita informação para você. Roda a vinheta, produção! Sereto News chegando com as informações do Corinthians. Muito obrigado, seja bem-vindo ao canal do Sereto. Informações do Corinthians em nome de Gringo, o melhor amigo do motorista. É o Gringo, é o seguinte, é o melhor amigo do motorista. Você pode baixar o aplicativo que eu vou deixar para você nos comentários fixados desse vídeo, ou até mesmo na descrição do canal. Gringo, IPVA, licenciamento, multas e muito mais. Acelere com Gringo, é isso mesmo. Acelere com Gringo em até 12 vezes. Você pode pagar em até 12 vezes. Baixe o aplicativo agora mesmo, Gringo, e resolva o teu problema do teu carro, da tua moto. Gringo é o parceiro especial aqui do canal do Sereto. Muito bem, vamos às informações do Corinthians. Daqui a 30 dias termina a janela de contratações, né? A janela de contratações do futebol brasileiro, ela termina no dia 3 de março. No futebol da Europa já acabou, fechou no futebol da Europa. Os clubes europeus não podem mais fazer contratações. Então, torcedor corintiano pode ficar tranquilo em relação à proposta do Bidon, não vai ter mais proposta do Bidon. Yuri Alberto, pelo menos por enquanto, também não vai ter mais proposta do Yuri Alberto. A não ser que seja para o Oriente Médio, para o futebol da Arábia Saudita. Eu não sei exatamente quando é que acaba a janela na Arábia Saudita. Mas proposta para o Yuri Alberto e para o Breno Bidon deve acontecer mesmo no meio da temporada, no meio do ano, quando vai reabrir a janela de transferências, a janela europeia. Bom, o Corinthians continua em busca de reforços. O Corinthians quer mais um lateral esquerdo. Daqui a pouco eu falo sobre isso. O Corinthians quer mais um atacante. Daqui a pouco eu falo sobre isso também. Quer mais um goleiro. Daqui a pouco eu falo sobre isso. E quer mais 2 jogadores de meio de campo. É isso mesmo. E os 2 jogadores e o meio de campo é a prioridade do técnico Dorival Júnior, porque ele perdeu o Maicon, que foi para o Atlético Mineiro, queria contratar o Alisson e não deu para contratar o Alisson porque o Corinthians não teve dinheiro para contratar o Alisson do São Paulo, estava tudo certo para a contratação e depois deu para trás. E o Dorival Júnior, além de um camisa 8, ele quer também um camisa 5, porque ele entende que dentro do elenco do Corinthians, os únicos jogadores com essa característica de camisa 5 são o Ranieri, né? O Ranieri, que também faz a função de terceiro zagueiro, e também o Charles. O Martínez poderia fazer essa função de camisa 5, mas o Martínez não tá nem no elenco do Corinthians. Cadê o Martínez? O Martínez desapareceu. Aliás, o pessoal do Corinthians já tá muito puto da vida com o Martínez. Existe a possibilidade de rescisão de contrato. Hoje é 3 de fevereiro. Já faz um mês que o Corinthians se reapresentou, né? O Corinthians se reapresentou no dia 3 de janeiro. Ou seja, o Martínez está 30 dias atrasado, né? Saiu de férias e depois não voltou mais. Foi para Venezuela e até agora não se reapresentou. Tá preso na Venezuela, a questão do passaporte, mas o Corinthians entende que é displicência do jogador, que ele poderia ter solicitado o passaporte antes,
só entrou com o protocolo de pedido do passaporte no dia 13 de janeiro, ou seja, 10 dias depois que o Corinthians já havia se reapresentado. A situação do Martínez não é boa, até agora ele não apareceu no Corinthians. Então, por isso mesmo, o Corinthians precisa de reforços para o meio de campo. A bola da vez é o volante Alan, ou Alan, não sei se fala Alan, não sei se fala Alan, do Flamengo. Ele tem sido pouco aproveitado no Flamengo, quase não é aproveitado no Flamengo. Jogador que também passou pelo Atlético Mineiro, jogou também no futebol do exterior. Enfim, o Dorival Júnior gostaria de contratar o jogador. Eu confesso que não acho uma grande contratação. Não morro de amores pelo Alan, né? Não consegue jogar no Flamengo, por que jogaria no Corinthians? Mas enfim, o Alisson, eu acho que é muito mais jogador do que o Alan. Só que a situação do Alan tá muito parecida com a situação do Alisson. Porque o Flamengo quer uma compensação financeira para liberar o Alan. Lembrando que também nesse caso tem a concorrência do São Paulo. O São Paulo também quer a contratação do jogador. Então, o Flamengo está pedindo ali uma quantia, não sei exatamente quanto o Flamengo está pedindo, mas quer uma compensação financeira para liberar o jogador. E o Corinthians não tem dinheiro para contratar. O Corinthians quer utilizar todo o recurso que tiver agora para tentar pagar o Tadjeres pela dívida de 32 milhões de reais com o Garro, porque sofre o risco de tomar outro transfer ban. Então o Corinthians está querendo evitar de tomar outro transfer ban, o que ficaria muito complicado. Bom, então a situação do Alan é exatamente essa. O Corinthians tem interesse, mas só se for de graça, se tiver que pagar alguma coisa pelo empréstimo, o Corinthians não vai executar essa contratação. O Corinthians desistiu da contratação do Kaique, do Bahia. Ontem a gente trazia essa informação aqui, na segunda edição do Cereto News, dizendo que por causa de uma confusão entre o Corinthians, a diretoria do Corinthians e o empresário do Kaique, que é o mesmo empresário do Cauê Furquim. O Cauê Furquim, que foi sequestrado pelo Bahia. O Bahia pagou 14 milhões de reais à época de multa rescisória, e levou embora o Cauê Furquim. Só que o Corinthians entende que foi um aliciamento, né? Foi um assédio moral, e está, inclusive, entrou na FIFA para tentar ganhar 50 milhões de euros, o que seria a multa rescisória do Cauê Furquim. Na época, o jogador estava ainda nas categorias de base negociando renovação de contrato com o Corinthians. O Corinthians ficou muito chateado com a situação, e como é o mesmo empresário que está envolvido no negócio, o Corinthians diz que não negocia com esse empresário, desistiu da contratação do Kaique. Então o Corinthians vai tentar a contratação ainda de mais um jogador de velocidade. E vai tentar a contratação de um lateral esquerdo. Só que esse lateral esquerdo já é conhecido pelo torcedor do Corinthians. O Corinthians voltou a conversar com o Fabrício Andileri. E a negociação está avançando. Porque o Andileri até agora não recebeu propostas de nenhum clube, tinha pedido muito dinheiro para renovar com o Corinthians disse que não ia renovar o contrato, mas como ele não recebeu proposta de nenhum clube, ele voltou a negociar com o Corinthians. E o Corinthians entende que seria importante ter o Andileri, que já conhece o Corinthians, é um jogador que é lateral esquerdo. O Corinthians precisa de um reserva para o Matheus Bidu, e ele também pode jogar na zaga como terceiro zagueiro. Então é isso. O Corinthians tem 30 dias para conseguir os reforços que o Dorival Júnior precisa. Então, nas próximas semanas, o Corinthians vai acelerar o processo para tentar trazer jogadores que estejam livres no mercado ou jogadores que venham por empréstimo sem que o Corinthians tenha que botar dinheiro nessas contratações, porque o Corinthians não tem dinheiro.
Essa é uma verdade triste para o torcedor corintiano, mas é verdade. Em compensação, o Corinthians continua conquistando títulos, é o campeão da Supercopa do Brasil, é o atual campeão paulista, é o atual campeão da Copa do Brasil, e nessa semana joga contra o Capivariano na quinta-feira. O Dorival Júnior deve botar em campo um time reserva, e no domingo joga contra o Palmeiras. Aí sim, o Dorival Júnior vai botar time principal. Os dois jogos são pelo Campeonato Paulista. Faça a inscrição no canal do Cereto, deixe o seu like. É muito importante que você deixe o seu like, inscreva-se no canal e venha comigo, compartilhe o vídeo, espalhe a notícia para os amigos. O canal do Cereto está no ar. Eu volto a qualquer momento com mais informações do Corinthians para você. Tchau!